É maravilhoso quando nós vemos a nova geração continuando a missão que um dia foi dada. E é lindo quando nós, reunidos como congregação, nós cultuamos com eles. Sabemos que muitos nos precederam, nós estamos aqui e eles darão continuidade. E é maravilhoso. E eles precisam das nossas orações, precisam do nosso carinho, precisam do nosso apoio. Então é maravilhoso quando nós, como congregação, podemos adorar ao Senhor, podemos ouvir as verdades do Evangelho, ministrada na igreja pelos irmãos e também pelas crianças, adolescentes e jovens. Então, meus irmãos, nessa hora nós vamos dar continuidade lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, prestemos atenção: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Na semana passada, nós celebramos o domingo de Páscoa. E o texto que nós acabamos de ler, ele é uma continuidade dos acontecimentos que sucedem até o dia do Pentecostes. É o dia quando a igreja toma forma, é o dia quando a igreja é inaugurada propriamente dito. Então, quando nós estamos diante desse texto, a ideia que nós temos é de que Jesus, ele antes de subir, ele fortalece seus discípulos, ele instrui e ele comissiona, ou seja, ele dá uma missão, e é uma missão clara. Porque depois de passar pela humilhação da morte de cruz, agora
com seu corpo glorificado, Jesus, ele dá instrução, mas também dá esperança. Ele orienta e ordena que tudo que eles aprenderam e presenciassem fosse noticiado ao mundo inteiro, de geração em geração, até que ele volte. Então, quando Jesus ele fortalece, quando Jesus instrui, quando Jesus ele dá uma ordem, ele dá uma missão, depois de ter passado pela humilhação da cruz, e já com o corpo glorificado, e depois de dar esperança, e depois de ordenar tudo, até que ele volte, ele manda que os discípulos sejam testemunhas. Então, é uma missão que os discípulos receberam de serem testemunhas de tudo que eles aprenderam, de tudo que eles presenciaram. E é isso que nós, de geração em geração, fazemos durante 2000 anos. Então, por isso que durante esse tempo, nada pôde parar a igreja. E o livro dos Atos, ou o livro de Atos, foi escrito por Lucas, que era um médico. Ele não foi propriamente um apóstolo, mas ele escreveu o Evangelho, porque ele caminhou juntamente com um apóstolo. Então, para escrever um Evangelho, era necessário que alguém caminhasse fisicamente com Jesus, ou com alguém que esteve diretamente com Jesus. E Lucas, depois de escrever o seu Evangelho, o Evangelho que leva o seu nome, ele escreve o livro de Atos, que quer dizer prática. Atos quer dizer prática, 2 apóstolos. Então, esse livro tem o objetivo de mostrar como foi o nascimento e o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs, partindo de Jerusalém, atravessando as fronteiras do Império Romano e chegando a todos os povos, pelo testemunho dos primeiros seguidores de Jesus em relação à sua morte, ressurreição, ascensão e promessa da sua volta, da mesma forma como subiu. Então, dentro desse contexto, vamos meditar somente no tema da ascensão de Jesus aos céus e a ordem dada por ele, para que assim como os primeiros cristãos foram, nós também sejamos testemunhas dessa mensagem maravilhosa que pode transformar vidas e dar a certeza de uma eternidade segura junto a Deus. Então, essa é a nossa missão. Então, a mensagem da ascensão de Jesus, todos nós devemos testemunhar, porque a ascensão de Jesus é um fato ocorrido após a sua ressurreição, após a sua morte, após o seu padecimento, mas também após a sua vitória sobre a morte. E isso nós vemos nos versículos 3 e 4. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes a ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ou seja, Jesus estava vivo, redivivo, presente em carne e osso, num corpo glorificado. Então, não era uma aparência, não era simplesmente uma visagem, como se diz, mas era o próprio Cristo redivivo, com o seu corpo já glorificado, não mais um corpo humilhado, como foi na cruz, mas após a sua ressurreição, um corpo totalmente diferente, mas reconhecido pelos seus apóstolos. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele foi assunto aos céus em carne e osso, da mesma forma como ele ressuscitou.
Porque se ele fosse assunto aos céus em espírito, os discípulos não teriam visto. Jesus não ressuscitou em espírito, Jesus ressuscitou em carne e osso. E o texto diz, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E diz, e comendo, um espírito não come, só quem come é corpo, carne e osso. E quando Jesus ressuscitou, quando os discípulos pensaram que estavam vendo um espírito, o que Jesus falou? Vejam se um espírito tem carne e osso como eu tenho. Vejam se um espírito tem carne e osso como eu tenho. Por isso, essa mensagem nós devemos testemunhar, porque a ascensão de Jesus é um fato ocorrido após a sua ressurreição e tem relação com a Páscoa. Então, a Igreja de Cristo, ela gira em torno desse ato maravilhoso, desse momento, ou seja, os nossos cultos, as nossas celebrações, elas giram em torno desses acontecimentos que se dão entre a ressurreição, entre a morte, crucificação, morte, ressurreição, e isso deve ser proclamado até que ele venha. Mas também, meus irmãos, nós devemos testemunhar, porque a ascensão de Jesus foi um fenômeno glorioso, sobrenatural e visível, como foi dito anteriormente. Os discípulos viram Jesus ascender aos céus. Jesus, quando foi assunto aos céus, nós podemos ver isso muito bem claro. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Além de ter sido um fenômeno visível, foi um fenômeno sobrenatural e glorioso, porque ele teve a participação de anjos, teve a participação de seres celestiais, seres um pouco maiores do que nós, seres que um dia nos ajudarão na nossa passagem daqui para a eternidade, seres criados por Deus, que ministram diante de Deus. Então, esse fenômeno, ele foi sobrenatural, porque ele teve a participação da criação divina, de seres divinos, de anjos do Senhor. Não foram somente os apóstolos que estavam ali, mas os anjos também participaram. Da mesma forma como Jesus nasceu, que os anjos cantaram, quando Jesus ressuscitou, que os anjos proclamaram a Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado, os anjos também estavam presentes na ascensão de Jesus. É por isso que essa mensagem deve ser proclamada, porque ela foi visível, mas também foi gloriosa e foi sobrenatural, ou seja, algo que está além das coisas, das ações da própria natureza, algo que está além da lei da gravidade que nós conhecemos. E esses homens dizem, ou seja, aqueles varões de branco, que nós podemos dizer que foram anjos, e eles dizem: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? E esses anjos perguntaram, porque os discípulos ficaram atônitos ao ver esse fenômeno. Além de ver o Cristo ressuscitado, que caminhou com eles durante 40 dias, eles também presenciaram um outro fenômeno, que foi a ascensão de Jesus aos céus. E é por isso que nós, como testemunhas, precisamos ser portadores dessa mensagem, porque é uma mensagem gloriosa, sobrenatural e foi visível.
E o texto é bem claro. Jesus, ele foi visto por muitas testemunhas. Pessoas testemunharam de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. E Jesus foi recebido nas alturas, e isto está relatado. Mas também devemos testemunhar, porque a ascensão de Jesus nos dá uma mostra da glória que um dia há de ser revelada em nós. E a Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 53, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus por ocasião da sua ressurreição e ascensão aos céus. E é isso que nos dá esperança. Por isso, essa mensagem deve ser proclamada de geração em geração, porque é a única mensagem, a verdade do cristianismo. A mensagem do cristianismo, ela é verdadeira, ela é pura, ela é simples, ela é a única mensagem que é capaz de dar esperança de um futuro eterno, um futuro de imortalidade. É a única mensagem que diz de onde nós viemos e para onde nós iremos. Esta é a mensagem do cristianismo. Os outros segmentos, por melhor que sejam, não trazem esta esperança de eternidade segura. Porque a mensagem que pregamos, ela está contida no livro dos livros, e ela é chamada de a palavra de Deus. Por isso, devemos testemunhar, e essa mensagem, ela nos dá a mostra da glória que um dia nos ser revelada, há de ser revelada, como está lá no versículo 11 do capítulo 1, e esse Jesus que foi elevado no meio de vocês, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E Paulo continua dizendo, lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, nós passamos sofrimentos, passamos tribulações. A igreja do passado teve as suas tribulações, teve as suas lutas, muito sangue correu, mas nós estamos aqui porque nada pôde parar a igreja de Jesus. O inferno não pode parar a igreja de Jesus, usando o Estado, usando heresias, usando todas as coisas. Nada pôde deter a proclamação do Evangelho, do nascimento, da ressurreição e da volta de Jesus. Então nós proclamamos essa mensagem até que Ele volte, porque Jesus prometeu que vai voltar e Ele voltará. Portanto, irmãos, ao testemunharmos da ascensão, o façamos com firmeza e fé, impulsionados pelo poder do Espírito Santo, para que a mensagem da salvação eterna alcance o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe.